O consultor de etiqueta Fábio Arruda, ex-participante do reality show A Fazenda, morreu no dia 7 de setembro, aos 54 anos, dias após passar por um cateterismo. Vamos entender mais sobre esse tipo de procedimento com o médico cardiologista José Leitão. Doutor José, bom dia. Bem-vindo aqui ao Pausa do Café. A gente teve esse caso que chamou muita atenção, né? E para a gente entender um pouco mais desse procedimento, é possível entender o que pode ter acontecido no caso dele, já que houve um diagnóstico, houve o procedimento sendo realizado? Bom dia a todos, agradeço pela oportunidade, até para desmistificar um pouco. Antigamente o pessoal tinha muito medo de fazer o cateterismo. O paciente fez o cateterismo e morreu. O cateterismo nada mais é do que um exame que serve para mostrar a anatomia dos vasos do coração. Caso tenha alguma obstrução, se for possível, tratar com angioplastia. Provavelmente foi o procedimento que esse senhor realizou. O cateterismo é um exame muito seguro. O que eu acredito que possa ter acontecido é uma trombose aguda do estente, que com o avanço dos estentes, com o avanço das técnicas, inclusive das próprias medicações, é muito raro acontecer esse tipo do que aconteceu, que infelizmente acabou levando ele a óbito. Eu vi um relato, inclusive, em algumas notícias, de que o médico detectou que tinha uma artéria numa situação um pouco mais delicada. Por isso que foi necessário, inclusive, né, fazer o procedimento. Então, é algo muito comum, né? É uma avaliação que é feita antes, né? As pessoas começam a sentir sintomas, começam a apresentar algo antes da necessidade do procedimento, que normalmente é mais comum? Normalmente, a gente indica o cateterismo quando há vários fatores associados. Por exemplo, o paciente realizou um teste ergométrico e esse teste ergométrico deu positivo para a doença coronariana, ou um paciente de alto risco que já tem história familiar, é obeso, hipertenso, diabético, e aí ele está tendo sintomas típicos de doença aterosclerótica coronariana, frisando que os principais sintomas quais são? Dor no peito, cansaço aos pequenos esforços, e essa dor ela apenas não irradia para o peito, ela pode irradiar para a região embaixo da mandíbula, que é um sinal de alerta na verdade, ou para as costas. Outros sintomas também importantes, que são sintomas atípicos, é síncope. Uma das principais causas de desmaio é justamente o infarto. Esses tipos de sintomas, eles aparecem muito ligado ao sobrepeso ou não necessariamente precisa ter relação com isso também? Vários trabalhos mostram hoje que o sobrepeso ou obesidade propriamente dita é um fator de risco independente para doenças cardiovasculares. Lembrando que as doenças cardiovasculares, em especial o infarto, são as doenças que mais matam no mundo. No Brasil, morrem todos os anos cerca de 400 mil pessoas ou por infarto, ou por AVC, ou por alguma arritmia. Então, todo cuidado é pouco. Caso o paciente tenha algum desses sintomas ou tenha uma história familiar muito forte, já procurar um médico, de preferência um cardiologista, para realizar esse acompanhamento e investigação. E o cateterismo, então, é um procedimento já muito simples de ser realizado, né? No que ele consiste na hora que vai ser feito o procedimento? O cateterismo ele consiste em uma punção de alguma artéria, na maioria das vezes a artéria radial, normalmente o braço direito, onde ele vai com um fio guia até o coração, um fio bem fininho, mais ou menos digamos, a espessura de um cabelo, um pouquinho maior, e aí ele vai injetar com traste nas coronárias. E aí eu vou identificar se existe alguma obstrução ou não. Isso eu estou falando de forma bem simplória. Sim. Claro que o cateterismo tem outras indicações, mas na maioria das vezes nós realizamos uma angiografia para poder avaliar se há alguma variação anatômica ou se existe alguma obstrução. Se for identificada a obstrução, como é que funciona? Identificada a obstrução, vai ser discutido com a equipe, que é a que a gente chama de Heart Team, cardiologista, hemodinamicista e cirurgião cardíaco, o que será definido, o que será realizado. Tratamento clínico, ou seja, apenas medicamentos, uma angioplastia, que nada mais é do que o stent, onde coloca-se esse stent para abrir aquela lesão, e quando o paciente é diabético, tem várias lesões, é indicado normalmente a cirurgia de ponte de safena. É importante lembrar também da prevenção, né, doutor, nesses casos. O que mais previne esse tipo de doença, a não necessidade de realizar um procedimento como esse? Com certeza, a prevenção é o melhor caminho. Deixar de ser sedentário, praticar atividade física de forma contínua, pelo menos de 4 a 5 vezes por semana. O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda são pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica. Ou seja, uma simples caminhada de 30 minutos, 5 vezes por semana, já diminui o seu risco cardiovascular em pelo menos 4 vezes. Além disso, a mudança de hábitos. Se você fuma, mesmo cigarro eletrônico, parar de fumar. E principalmente a questão da alimentação. Alimentos ricos em carboidratos, ou seja, o açúcar, a massa,
ela mata muito mais do que o alimento gorduroso. Isso foi um trabalho que saiu recentemente na Lancet. Ou seja, a gente precisa mudar os nossos hábitos para proteger o nosso coração. São tipos de alimentos, por exemplo, que estão presentes no nosso dia a dia muitas e muitas vezes e a gente acaba não percebendo do que isso pode causar para a nossa saúde. Doutor, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral. Uma ótima semana para o senhor. Eu agradeço, um grande abraço.